Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, esse é o primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Fala de algo que não é tão assim, para nós é simples, mas que já temos Jesus. Na época não tinha Jesus, não era tão. Eles nunca pensavam que o Messias fosse o próprio Deus, pensavam que o Messias seria um ungido de Deus, um homem que fosse ungido, mas jamais que fosse o próprio Deus. Então aqui já é uma profecia profética, né? De ver uma glória enorme e um aspecto de um homem, o filho do homem, com tanta glória. E aí com esses sinais que pegaram aqui costumes da Assíria babilônica, alguma parte de zodíaco, homem ou animal, que era muito comum na época. Os sinais que são divinos, como o vento, né? A nuvem, o fogo. Imagina a sarça ardente de fogo de Moisés. Sinais, trovões, né? Arco-íris, que todos os sinais que refletem a divindade, né? O poder, a divindade. Então aqui, também uma das revelações, quando Jesus usa o nome Filho do Homem, porque Filho do Homem em Ezequiel, a maioria das vezes é sofredor, é o homem que servo, e em pouquíssimas vezes aparece a revelação da sua divindade. Assim como no livro de Daniel, que também fala do Filho do Homem divino, né? Então Jesus, quando diz eu sou o Filho do Homem, deve sofrer, ele está ali escondido entre o servo e a divindade, né? É um nome que Jesus usa muito para fazer referência ao Antigo Testamento. É aquele que neste mundo é servo sofredor, mas que na verdade é o cara, é o Senhor de tudo. Aquele que se esvaziou. O problema da humanidade, qual é? Qual foi o pecado mais forte no pecado original? Soberba, orgulho, querer ser Deus. Então é lógico que o remédio que Deus ia usar conosco era humildade. Humildade, né? É sempre esvaziar, tirar a nossa soberba. Ou, que aí é o pior, se esconder dos soberbos. E na verdade, a gente vê claramente no dia a dia que o soberbo é muito cego, tadinho, né? O prepotente, ele não enxerga um palmo na frente do nariz. A pessoa que é cheia de si, coitado. Até porque nós somos muito limitados. A pessoa humilde, ela está sempre aberta a aprender. Sempre. Ela sempre deixa um espaço. O soberbo, não. E o que nós sabemos desse mundo? Quase nada. Então o cara que é soberbo, ele vai ficando cada vez mais tapado. O cara que é humilde, aprende o tempo inteiro, né? Vai aprendendo. Ontem lá na roça do meu pai, eu fui lá ver a horta. Aí eu pensei, nossa, se eu soubesse fazer uma horta bem feita, né? Tal, ia ser bom, ter uma parte de trabalho, mas não dá muito tempo. Mas eu não sei, claro, eu sei curtir lá, tá. Eu vi que tinha colocado lá esterco, pode curtir o esterco, eu já cansei de curtir quando era mais novo, né? Então você curte o esterco, tudo, eu não sei qual que é a complemento. Mas não sei, tadinho. Não sei quase nada de nada desse mundo. Quase nada. Então, se você está aberto a sempre aprender, você vai crescendo, a sua visão de mundo vai ampliando. Mas para isso você tem que ser humilde. Na vida espiritual, Deus é esperto. Ele se esconde na Eucaristia. Quem é o soberbo que vai ver? Imagina um cara que quer andar todo pomposo, lembrar que aqui nesse acidente de pão está Deus. Como assim? Seria totalmente incoerente com a vida que um reborréia fedorento que vai feder e ser comido pelo verme igual eu, mas eu posso me encher de coisa, compra isso para mim, compra o meu carro, compra a minha casa, uma piscina aquecida e sei lá o quê. Mas lá é um reborréia, é um coitado, né? Que mais cedo ou mais tarde está lá os verminhos comendo. E às vezes comem um pouco antes já, alguns, né? Já começa a comer vivo.
Com dinheiro ou sem dinheiro? Como é que aquele que nunca vai ser comido pelos vermes, mas é o Senhor de todo o universo, se faz tão pequeno, e eu quero ser tão pomposo, né? Então imagina como que Deus vai quebrando a soberba humana, em todos os aspectos do mundo, espirituais principalmente, né? A confissão. Qual que é a coisa que a gente mais ouve na confissão de quem não vem à igreja? Eu confessar para padre? Não é assim que vocês ouvem? Um pecadorzinho daqui. Eu? Ah, não, vai. Olha, e por que Deus colocou um padre, um ser humano, para confessar? É para isso. Quebrar a soberba. O soberbo jamais faz. Eu confesso direto. Na verdade, quando você diz, eu confesso diretamente com Deus, você está dizendo, eu e Deus somos quase uma coisa só. Ah, como assim vou passar por um ser humanozinho desse aí? Ah, desconfia. Olha como Deus sempre quebra o soberbo. Sempre. E esconde essa glória enorme. E por trás existe uma glória estrondorosa, como essa de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipse, né? O Filho do homem cheio de glória, que vai ser a forma que ele vai voltar. Jesus não vai voltar mais escondido, não. No final dos tempos, todo mundo vai ver a glória de Deus. Os humildes vão se alegrar e os soberbos vão tremer de medo, né? Os humildes se alegram e os soberbos tremem, porque agora, depois, quando ele voltar, já era. Não tem mais tempo, né? E no Evangelho, Jesus faz a segunda declaração da paixão aqui no livro de Mateus. A primeira deu maior reboliço. Não, Senhor! E Jesus diz para Pedro, afasta Satanás. Todo mundo, não vai. A segunda, o que aconteceu com os apóstolos quando ele falou que ia morrer morto, ia ser morto? Ficaram tristes. Aqui, os apóstolos começam a entender que não tem saída, né? Parece que havia saída daqui da paróquia, né? Não vai, a primeira vez, não vai. E agora, na segunda, na terceira, décima, não sei, agora está mais a tristeza, que parece que não tem jeito, né? Então, um processo. Os apóstolos aprenderam que o caminho é a cruz. O caminho é a cruz. Então, eles não resistiram mais. Simplesmente se entristeceram. E depois essa discussão da taxa do templo, que na época pagava a taxa do templo. E perguntou para Pedro se o mestre pagava. E Pedro já respondeu sim, porque na cultura judaica todo mundo tem que. E aí Jesus entra com essa fala. O rei cobra taxa do filho ou do estranho? Ah, do estranho. Então, o filho não deve pagar a taxa. Onde que Jesus está falando disso? No céu. O templo eterno, em que Jesus vai dar o seu corpo como oferta para dar-nos a vida eterna, né? Jesus vai dar o seu próprio corpo como taxa para esse mundo de Satanás, para nos dar a vida eterna. E lá é tudo gratuito. A glória de Deus resplandecerá em todos. E aí Jesus manda Pedro pescar, né? Vai ao mar, lança um anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Peixe, nos primeiros anos dos cristãos, é Cristo. Era a forma que os cristãos se comunicavam para dizer de Cristo. Por quê? Porque peixe, em grego, deixa eu lembrar aqui. Jesus, Christus,
Theos ictus. Huios salvator. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Em grego. Seria as primeiras letras, né, em grego, de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Theos, Huios salvator. Então, ictus, que é peixe em grego, são as primeiras letras. Então, deve ter muitos paramentos que você já ter visto com peixe, ou não? Então, o peixe é Cristo. O anzol é Cristo que se deixa ser amarrado. Amarrado, arrancado. O mar, a Páscoa. A água, o lago, o mar, a Páscoa. Então, Cristo, a moeda que serve para pagamento para mim e ti. Jesus se dá como pagamento para ele e Pedro, e para os apóstolos, para nós. Então tem toda uma simbologia para depois sermos livres, filhos livres. Então, Jesus não é só aquela moeda. Aqui ele está dizendo, eu sou a taxa última de pagamento. A minha vida. Eu que me deixo ser amarrado e que dou a vida por todos. Até que nós todos seremos no céu filhos de Deus para sempre, sem taxa nenhuma. Totalmente plenos, vivendo uma plenitude de vida. Mas para isso eu tenho que passar pela paixão. Assim como nós no dia a dia temos que viver a cruz nessa vida. Mas também a nossa ressurreição está garantida. Né? A glória. Quem vê a gente no dia a dia, não vê a luz que cada vez mais vocês recebem na Eucaristia, na comunhão, a alma resplandecente. Vocês estão escondidos. Os de missa diária que estão no meio do povo. Muitos não. Alguns veem, né? Vocês devem ter ouvido alguém falar assim, nossa, mas você está brilhando. Às vezes Deus mostra, mas a maioria das vezes não. E aí é por isso que às vezes a gente tem que sofrer um pouco, porque aí fica pior ainda de ver. Né? Por trás do nosso sofrimento, é que ninguém quer ficar perto de nós, não quer ser igual a nós mesmos, que a gente não tem grande prosperidade, não tem só passa por sofrimento. Então, toda aquela alegria, glória que nós vamos recebendo interiormente, escondido, Deus esconde com a nossa dificuldade no dia a dia, com a nossa, né? O padre mesmo, o padre tem que viver o celibato, né? E toda a sua submissão. Então, toda a glória que Deus dá a um padre que se entrega com fidelidade é escondida numa vida que tem muita gente que não quer, não, tem até pena. Olha como Deus vai escondendo, né? Só no final dos tempos que as coisas vão ser reveladas plenamente. Então que Nossa Senhora nos ajude cada vez mais a sermos fiéis, né? Cada vez mais fiel, até o último suspiro. Até o último suspiro. Né? Essa semana, a última semana minha, será a semana do grito da perseverança. Ó, semana do grito da perseverança, né? Perseverem, perseverem. Né?